Peço sua saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando e logo após vou estar pedindo o nosso presbítero Joel para estar louvando o Senhor com 2 louvores referente à escola bíblica dominical. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando. É verdade. E o Senhor amado, e nos protegendo, e o Senhor amado, todos os dias da nossa vida. Glória a Deus. Pedimos que o Senhor abençoe o teu filho que vai estar louvando e o teu filho, Deus, que vai estar ministrando a tua palavra. Usa-os para a glória do teu nome. Glória a Deus. Em nome de Jesus, o teu filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Pai. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. Vamos dar início, irmão, cantando um dos hinos que está dentro da nossa lição desta manhã. É o hino 225, e logo após o 212. Louvado seja o nome do Senhor. 225. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha algo que é Jesus, que a vitória te conduz, oh, não deixa tua cruz, ser valente, ser valente.
É, os guerreiros se preparam. Louvado seja o nome do Senhor. 212. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão, avante o levará. A beleza dos gemidos marcha e volta.
Obrigado, presbítero Joel. Deus abençoe nosso amado. Mas a gente colocando de pé, por favor, a gente está fazendo a leitura. A nossa lição de hoje, irmãos, é lição número 2, perdão, 2 de agosto de 2020, lição número 5, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Amados, essa lição é maravilhosa, não tem noção. Eu já enfrentei gigantes assim, ó, já viu um gigante desse tamanho? Mas parece que é grande. Aí, gigante assim, tem um gigante para ser maior do que eu, não, né? Mas tem gigantes que é violento. Depois eu até aconselho os irmãos, se puderem, vejam o vídeo de Jim Swagger, ele pedindo perdão pelo seu pecado em um templo para mais de 5.000 pessoas e pedindo perdão à sua esposa, seus filhos, pedindo perdão aos diáconos, presbítero, evangelista e pedindo perdão ao mundo pelo que ele causou. Isso é um gigante. Não tem noção. Eu chorava ontem sentado no sofá vendo aquele homem chorando e pedindo perdão ao mundo. E teve que elogiar, né, pastor? Teve que elogiar um jornalista que o perseguia a vida toda. Teve que elogiar. Eu agora elogio esse homem. Porque ele foi justo. Porque eu elogio esse homem porque ele foi justo. Me perseguiu perfeitamente. Porque ele esperava que eu caísse, mas eu vou me levantar. Filhos, quem está em pé, ninguém aqui é melhor do que quem sou. Isso é um gigante. Enfrentando gigantes, conquistando vitórias. Textual. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel capítulo 17, 24. Verdade aplicada. Permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. O objetivo da lição: ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise. Explicar que nossos inimigos não são maiores do que Deus. Mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. Texto de referências: 1 Samuel 17, verso 32 diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 37. Disse-lhe Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão desses filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu campeão era morto, fugiram. Eu convido o jovem Mateus para estar lecionando na manhã deste dia. Nós vamos ainda estar orando por ele. Grande e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos. Aqui está o teu servo, meu Senhor amado, voluntariamente, de bom grado, meu Senhor amado, para dissertar a tua palavra. Usa o teu filho, meu Senhor amado, com graça, autoridade e conhecimento. Isso te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Pai. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz
por essa minha oportunidade de estar falando um pouco a respeito da palavra do nosso Deus, que é a lição de número 5, enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Irmãos, eu estou acostumado a dar aula de escola dominical para jovens. E jovens gostam de perguntar, gostam de falar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, perguntar, que nós estaremos esclarecendo. Caso eu não souber, eu peço ajuda aqui ao nosso evangelista, eu anoto, pesquiso depois e trago aos irmãos. Então, se não quiser acrescentar algo, falar alguma coisa edificante da lição, ou tirar alguma dúvida, os irmãos têm livre oportunidade para isso. Então, nós estamos diante da lição de número 5, que o tema diz: enfrentando gigantes e conquistando vitórias. Só no título, eu já aprendo algo interessante, que para conquistar vitórias, nós devemos enfrentar gigantes. Porque são momentos difíceis da vida que vão nos levar para mais perto de Deus. É no momento da dificuldade, dos gigantes, que nós vamos nos aproximar de Deus. E quando eu leio isso aqui, eu já posso destacar a história de Ana. Ana, ela só foi gerar Samuel porque Penina lhe incomodava. Porque Penina provocava ira. Então, Penina fez com que Ana se aproximasse mais de Deus, orasse a Deus e Deus lhe abençoasse com um filho. Penina foi um instrumento de Deus para aproximar Ana de Deus. Então, muitas das vezes, as dificuldades, as provações, os gigantes que se levantam, que Deus permite, vai fazer com que nos aproximamos mais de Deus. E nos objetivos da lição, aqui no segundo, diz: explicar que nossos inimigos não são maiores que Deus. Quando eu leio isso aqui, eu também tenho a história de Eliseu com seu moço. Eu gosto muito de destacar essa história. A Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele estava revelando aonde o rei da Síria queria atacar o rei de Israel. E o rei da Síria ficou muito furioso com aquilo. Ele mandou perguntar: como assim? Como estão sabendo que nós vamos fazer um ataque contra o rei de Israel? Até que um dos seus servos diz: olha, tem um homem chamado Eliseu, que quando você vai fazer um ataque contra o rei de Israel, Deus revela a ele. Então o rei da Síria mandou um grande exército na casa do profeta Eliseu, cercar o profeta Eliseu e matar o profeta Eliseu. O seu moço, quando olha aquela quantidade de exército, fica assustado. O interessante é que Eliseu não estava acostumado com guerra, Eliseu era profeta. Só que todo crente fiel, que tem compromisso com a palavra e falar a verdade, ele é perigoso. Ele é um grande perigo. Então o rei mandou cercar a casa de Eliseu. E o moço, quando viu aquilo, quando ele viu que os inimigos, aos olhos humanos, parecia ser maior do que ele, Eliseu disse: Senhor, abre-lhe a visão, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Ao olhar humano, o inimigo poderia ser numeroso, só que tinha um exército de anjos cercando a casa do profeta Eliseu. Então, os nossos inimigos, ao olhar humano, pode parecer maior e numeroso, só que não são, porque Deus, que é onipotente, onipresente, onisciente, está conosco. E leituras complementares, gostaria de ler leituras complementares. Eu peço que alguém se voluntarie. Abra sua Bíblia, por gentileza, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Se coloque de pé, por favor, quem puder, e leia alto, por favor, para que possamos refletir um pouco a respeito desta palavra. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, porém, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém, obrigado. Então, como a Camila acabou de ler aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, Deus manda nos revestir de toda a armadura espiritual. Por quê? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes, as potestades que tem no ar, contra os demônios, contra os servos do inimigo. Então devemos nos revestir de toda a armadura espiritual que quem nos concede é Deus. Então nós temos as armaduras que o apóstolo Paulo cita ali aos Efésios, que é o cinturão, que ele tem a aplicabilidade de nós usarmos como a verdade. Somente crentes possuem a verdade. Eles devem estar revestidos com esse cinturão, porque crente tem compromisso com a verdade. Quem tem compromisso com a mentira é o inimigo da nossa alma. Nós, revestidos com o cinturão, estamos revestidos com a verdade. Outra armadura que tem aqui nessa listagem, a couraça, que significa justiça. A couraça serve para quê? Para guardar o coração. E o que a Bíblia diz? Que o coração é o centro das nossas emoções. Quando estamos revestidos da couraça, estamos com nossos sentimentos guardados por Deus. Porque ele diz que enganoso é o coração do homem. Mas quando estamos revestidos dessa couraça da justiça, estamos guardados por Deus. Temos sapatos. Para que servem os sapatos? Para estar prontos para divulgar o Evangelho. Os sapatos que Deus nos coloca nos motiva a caminhar e a pisar no terreno do inimigo para conquistar mais vidas e almas para o reino de Deus. E temos o escudo do quê? O escudo da fé, que nos protege contra todos os dardos inflamados do inimigo. Estamos nós com o escudo da fé, estamos guardados por todos os dardos do inimigo. E temos o capacete, que é o que? O da salvação. O capacete guarda a nossa mente. Nós estamos certos que somos salvos em Cristo Jesus e qualquer dúvida não fica na nossa mente. E temos a espada. A espada representa a palavra de Deus. E o interessante desta listagem, que a espada é o único instrumento de ataque que tem nessa listagem. Deus está muito mais preocupado que nós defendamos do que atacamos. Mas quando viemos atacar, vamos atacar na palavra. Porque Jesus venceu na palavra. O inimigo pega Jesus, coloca no pináculo do templo e diz: se verdadeiramente é o Filho de Deus, se joga aí de cima, porque a palavra diz que a teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Se verdadeiramente é o Filho de Deus, transforma esses pães em pedras. O que ele vai dizer? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então nós vencemos o nosso inimigo com a espada, que é a palavra de Deus. Possamos estar prontos para manusear a palavra de Deus. E Deus está muito mais preocupado em defendermos do que atacarmos. Quando nós lemos a história do profeta Elias começa profetizando que durante 3 anos e meio não ia chover. Elias vai para a casa da viúva de Serepta. Elias é sustentado pelo corvos. Elias é usado para o milagre acontecer na viúva de Serepta. Elias luta contra os profetas, mas quando ele recebe uma ameaça de Jezabel, ele foge e pede a morte. Por quê? Ele só estava pronto para o ataque, mas quando veio o contra-ataque, ele se desanimou. Irmãos, esteja pronto para o contra-ataque, porque estamos numa peleja 24 horas contra o inimigo. E quando o inimigo vier contra-atacar, esteja revestido por Deus com todas essas armaduras. Introdução. Eu vou ler alguns pontos. Diz assim na introdução: apontando que Deus espera de nós atitudes. Alguém já prepara para mim, por favor? Gênesis capítulo 11, versículo 31 e 32. Gênesis 11, 31 e 32. Apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé, para que nos enviar o livramento e o seu nome ser glorificado. Quem achou já pode ler. E foram os dias da terra de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Amém. O que diz? Terá é o pai
de Abraão. Terá tinha um desejo de ir para Canaã. Só que Terá, quando chega em Harã, ele descansa e não vai para Canaã. Ele teve a atitude de querer ir para Canaã, mas quem vai para Canaã é Abraão. Porque chegou em Harã, se acomodou. Irmãos, não deixe que o acomodismo pare você. Tome atitude. Aqui está dizendo, Deus espera de nós atitude. Se Deus colocou no teu coração, se Deus falou contigo, não seja igual Terá, que queria ir para Canaã e ficou em Harã, mas seja igual Abraão, que ouviu a promessa e foi atrás daquilo que Deus falou com ele. Ele saiu do meio da parentela, do meio da família dele, e Deus abençoou ele. Crises que surgem como gigantes. Não falta exemplo de pessoas que diante do medo acabaram até mesmo se esquecendo de Deus. Eu gosto de citar 2 Reis capítulo 3 para isso. Porque muitas das vezes o medo faz com que esqueçamos de Deus. E 2 Reis capítulo 3 diz que o rei Jorão não quer mais pagar tributo aos moabitas. Então ele chama Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom, e diz, vamos para a guerra. Vamos lutar contra os moabitas, que eu não quero mais pagar tributos. Então esses 3 reis se unem e vão para a guerra. Chegando na guerra, eles vão fazer uma estratégia de marchar durante 7 dias para enfrentar os moabitas e vão para o deserto de Edom. Quando eles estão marchando 7 dias, parece que a estratégia é infalível. Vão chegar com 3 reinos para lutar contra um, marchando, colocando medo. A Bíblia diz que um homem chega e diz, Jorão, acabou a água, não tem mais água. Jorão, bate o desespero nele e diz, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. O medo dele fez com que ele esquecesse o poder de Deus que poderia fazer algo naquele momento. Só que nesse momento tem um rei chamado Josafá, que diz assim, será que não tem nenhum profeta aqui para nós consultarmos? E um disse, tem Eliseu. Quando chamou Eliseu, Eliseu falou assim, olha, eu não tenho compromisso com Jorão, porque Jorão continua idolatrando aos deuses do seu pai. Mas por causa de Josafá, que está na brecha, que é crente, eu vou orar. E quando Eliseu ora, Deus fala, cava covas, porque nesse deserto não vai ter vento nem chuva, mas eu vou encher essas covas de água. Eu vou fazer um milagre no deserto por causa de Josafá. Então, que nós não possamos ser igual Jorão, que teve medo, que diante da circunstância ficou com medo e se paralisou, mas que possamos ser igual Josafá, crente, que diante do medo, diante do problema, sabia que Deus poderia fazer algo e Deus interviu naquela história. Deus pode fazer algo na tua história e Deus pode intervir a qualquer momento. Não deixe o medo te paralisar, não deixe o problema te paralisar, mas clame ao Senhor dos céus. Conheça o Deus que você serve. 1.1. O povo estava sendo desdenhado pelos filisteus, cujo trunfo de guerra era um experiente guerreiro de quase 3 metros de altura. Golias era um gigante que tinha cerca de 3 metros. Alguns estudiosos vão dizer que ele tinha 2 metros e 90 centímetros. Alguns vão dizer que ele tinha 3 metros e 30 centímetros. Mas mais ou menos ele tinha 3 metros de altura. Ele era um dos descendentes dos Refaíns. Eu vou falar um pouco dos Refaíns. Golias, ele tinha uma couraça quando ele foi para a guerra, que pesava cerca de 57 quilos de bronze. A ponta da lança dele pesava de 6 a 7 quilos. E mais a sua espada, a sua lança, que a Bíblia não dá o peso certo. E alguns estudiosos vão dizer que Golias pesava 265 quilos, fora as suas armaduras. E com isso tudo, nós temos Golias e temos Davi. Um rapaz moço, franzino, mas que Deus lhe daria a vitória. Porque Golias podia ter isso tudo, mas quem tinha a presença de Deus era Davi. E o mais importante é ter a presença de Deus para vencer os gigantes. Os Refaíns, eles eram gigantes que já estavam entre os habitantes na terra de Canaã. Antes do povo de Deus conquistar, eles habitavam entre o povo de Edom, Moabe e Amon. Gênesis capítulo 14, versículo 5, diz que Quedorlaomeu, um rei poderoso,
ele derrotou alguns desses refaíns nessa época. Israel derrotou também um rei chamado Og de Bazã, que também era dessa raça dos refaíns. A cama de Og tinha cerca de 1,80 m de largura e 4 metros de comprimento. Quando o povo de Deus ocupou Canaã, os remanescentes desses gigantes, os refaíns, ficaram um pouco na Filístia, com os filisteus, o exemplo de Golias. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, leia alguém por favor, Gênesis capítulo 6, versículo 4. Nós temos outros tipos de gigantes. Nós temos esses gigantes que eu acabei de falar, que são os refaíns, que já estavam na terra de Canaã, que também tem parentesco com Golias e outros tipos de gigantes. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Pode ler quem achou. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então diz que os filhos de Deus, aí alguns vão dizer que os anjos tiveram relação com homens e mulheres na terra, e não é. Os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete, terceiro filho de Adão, que teve relação com o descendente de Caim, que houve essa mistura e surgiram os gigantes. E esses gigantes são chamados de Nefilins. 1.2. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi conhecia de perto a fidelidade do Senhor, além das frágeis armas que carregava. Ele imputa as vitórias que obteve sobre o leão e o urso, não em sua força ou estratégia, mas em Deus. Olha qual eram as armas de Davi: um cajado, um alforje, uma funda e algumas pedras. O cajado que conduzia as ovelhas, o alforje que era um tipo de bolsa, a funda que parece um pouco com xilingue e as pedras lisas. Esses eram instrumentos de Davi contra os instrumentos de Golias. Só que tinha uma coisa: Davi tinha confiança em Deus. O instrumento mais importante que Davi levava para enfrentar o gigante Golias era a confiança que ele tinha em Deus. Porque ele falou para Saul: Saul, quando eu apacentava as ovelhas do meu pai, que veio o urso, eu matei. Quando veio o leão, eu matei. Quem dirá contra esse gigante? Ele tinha totalmente a confiança que o mesmo Deus que deu força, que deu vigor, que tirou o medo dele, fez com que ele matasse um urso gigante, lhe daria força e vigor para matar também o gigante. Deus estava com Davi, e o mais importante é isso, é a confiança que temos em Deus. Vamos parar de olhar para o tamanho da dificuldade, para o tamanho do gigante, e vamos confiar que o Deus do céu está conosco. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pode vir um gigante que for, pode ter o tamanho que for, pode carregar um instrumento que for, mas a nossa confiança está em Deus. E se a nossa confiança está em Deus, as lutas e dificuldades vamos passar tranquilo, porque Deus nos dará vitória. Então vamos confiar e acreditar que o mesmo Deus que foi com Davi está conosco nessa manhã, está contigo nessa manhã. Ele é contigo. 1.3. Deus não decepciona os que nele confiam. Saul, como exímio soldado acostumado com batalha, tenta vestir Davi com uma armadura e seu capacete de bronze, a fim de lhe proteger. Porém, não obteve sucesso. A história de Davi nos apresenta o cenário de que gigantes se levantariam sobre a sua vida, mas o Senhor estava com ele. Davi, ele rejeitou toda aquela armadura que Saul tentou colocar nele. Porque o que acontecia? Você sabe muito bem que a Bíblia é cheia de guerras e de lutas. Só que essa luta, essa guerra tem algo diferente. Só existe dois que vão para a guerra, que é Davi e Golias, para a luta. Isso era chamado de o duelo dos campeões. E isso era normal no Oriente Médio. A Bíblia não relata muito isso, mas isso era normal. Era o membro mais forte de um lado, mais forte do outro lado da nação. Eles se enfrentavam para que não pudesse ter muito sangue, muita guerra, muitas mortes. Então havia esse duelo dos campeões.
Mas olha que interessante, Golias, um gigante de 3 metros, e Davi, um rapaz pequeno, franzino. Olha o campeão do lado de Israel e olha o campeão do lado da Filístia. Mas o mais importante aqui é que Deus queria mostrar que o povo não devia contar com o capacete, com as armaduras, mas contar e confiar em Deus. Porque quem daria a vitória não seria a lança, a espada, escudo, mas seria a boa mão de Deus que seria com eles. Então para de confiar no QI, em quem pode te indicar, quem pode fazer alguma coisa, quem pode abrir alguma porta, que quem pode fazer alguma coisa na sua vida é Deus. Quem indica é Deus, quem faz o milagre é Deus, quem abre porta onde não tem porta é Deus, quem pode fazer algo extraordinário é Deus. Aprenda a depender de Deus. Quando Golias sugere esse duelo, Deus olhou no céu e falou assim: eu vou botar Davi para lhes mostrar que o Deus de Israel é muito mais poderoso do que a Filístia. O Deus dos filisteus é fraco, mas eu, sendo Deus poderoso, eu vou dar vitória ao meu povo. Eu vou colocar Davi, que o olhar humano podia ser derrota, mas o meu olhar, o olhar de Deus, é o olhar de vitória, porque eu não dependo do homem, eu dependo de mim, eu faço do jeito que eu quero, operando eu, quem pode impedir? Aleluia. Deus fez algo extraordinário colocando Davi. O povo tinha que aprender a depender de Deus. E se tem uma coisa que nós devemos aprender, é depender de Deus. Deus disse para Elias: Elias, levanta-te e vai para o ribeiro do Querite, que lá vão mandar os corvos te sustentar e tu vai beber da água do ribeiro. Só que a água do ribeiro era um dos braços do rio Jordão. Elias profetizou que não havia chuva. Se não tinha chuva, o ribeiro ia secar. Mas como assim? Deus manda Elias para um lugar que logo vai secar? Deus queria ensinar algo para Elias: aprenda a depender de mim. Tu vai comer e beber por um tempo, porque eu quero que você aprenda a depender de mim. Talvez o desemprego bateu na tua porta, talvez a doença bateu na tua porta, só que Deus está falando: nessa luta, nessa prova, aprenda a depender de mim, porque isso só vai ser um tempo, porque na hora certa, no momento certo, o milagre vai chegar. Vencendo o medo paralisante. 2. A crise havia chegado, que eles fizeram assim como muitos estavam fazendo hoje. Eles tentavam fugir da realidade e foram paralisados pelo medo. Quando eu leio isso aqui, que eles foram paralisados pelo medo, eu lembro da história de Jesus, que ele disse para os seus discípulos: atravessemos para o outro lado. Eles foram atravessar o mar da Galileia. O mar da Galileia era salgado ou doce? Quem pode dizer? Doce. Isso. Era o lago? Lago de Genezaré, o mar da Galileia. Era um lago tão grande que o pessoal chamava de mar, mas era de água doce. Então era normal ali naquele mar, naquele lago, ter fortes ventos, porque era muito baixo o nível do mar. E Jesus falou: atravessamos para o outro lado. Jesus dormiu, como estava cansado, porque ensinou muito, fez milagres, então foi dormir. E o discípulo viu que começou a formar uma tempestade, um vento. E o discípulo, que estava acostumado com aquela área, estava acostumado com aquele vento, viu que naquele dia estava demais. Então eles começaram a se espantar, a ter medo, e dizer: ele está dormindo. Só que Jesus está dormindo, mas está no barco. Só que na nossa vida Jesus pode estar em silêncio, mas no barco da nossa vida Ele está. Talvez você quer que alguém venha até você, marche, pule, fale mistério, entregue profecia, mas eu quero te dizer nessa manhã: Jesus pode estar até em silêncio, mas Ele está no barco da tua vida. Nada fugiu do controle de Deus, nada saiu do controle e do comando de Deus. Deus ainda está no barco, Jesus ainda está no barco da sua vida. Ele pode estar até dormindo, mas Ele ainda está no barco. Quando nós lemos a história de Esther, não se vê o nome de Deus em algumas Bíblias, algumas até citam, mas a maioria não cita nem o nome de Deus. Mas não é porque o nome de Deus não estava citado na história de Esther, é que Deus estava escrevendo a história de Esther. Ele podia nem ter falado, mas Deus estava escrevendo a história de Esther. Ele pode estar até calado na sua vida neste momento em silêncio, mas Deus está escrevendo a tua história, e vai ser história de vitória. Então os discípulos estavam com medo e se assustaram, e foi estar dormindo. Acordaram Jesus. Jesus repreende o vento e diz: homens de pouca fé. Só que os discípulos espantaram e disseram: quem é esse
que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Senhor. Que o vento pode estar soprando, o medo pode bater na nossa porta, mas no momento certo, na hora certa, Ele levanta, Ele repreende o vento, Ele repreende a tempestade, e diz: essa prova vai acabar, esse vento vai passar, porque quem tem um comando do mar, do vento, está no teu barco. Então fica tranquilo, que Ele vai se colocar de pé, vai repreender o vento, e você vai chegar do outro lado em nome de Jesus. 2.1. O medo destrói sonhos. O prêmio, além de grandes riquezas, teria como bônus a mão da princesa, e a sua família ficaria isenta dos impostos reais. Qual era o prêmio aqui? Isenção de impostos, filha do rei. Enquanto o povo tinha uma visão de Golias, olhando para o tamanho da sua lança, olhando para a sua couraça, olhando que Golias era terrível, enorme, grande, forte, Davi falou assim: tem recompensa? Tem prêmio? E vocês ainda estão com medo? Que negócio é esse? Quem é esse circunciso para enfrentar o povo de Deus, para ficar zombando aí 40 dias? Tudo depende da nossa visão. Como eu falei em uma das pregações aqui, tudo depende de como nós vemos. Enquanto o povo está parado, olhando para o tamanho do gigante, Davi tem outra visão. Davi tem a visão que tem prêmio, tem recompensa, tem uma visão que Deus do céu seria com ele, que Deus seria com eles, porque o Deus que prometeu a terra prometida, o Deus que fez maná cair do céu, o Deus que colocava coluna de nuvem de dia, coluna de fogo à noite, que fez coisas extraordinárias, ainda estavam com eles. Então o mais importante, que era a presença de Deus, ainda estava com eles. A visão de Davi foi diferente da visão daquele povo. A tua visão tem que ser diferente. Talvez o teu vizinho está desesperado, talvez o que esteja à esquerda e direita está desesperado, só que você confia no Senhor, porque Deus está contigo. A presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso, está contigo. Então descanse o teu coração, mude a tua visão, porque o Deus dos céus irá te abençoar nessa peleja. Amém. Aleluia. 2.2. O diabo tentará te intimidar diante da crise. Conforme comentado por Brodman sobre a reação de Eliabe, ele considerou Davi presunçoso ao tentar subir acima do lugar que lhe cabia na vida. Davi alegou inocência, perguntando por sua parte que mal havia falar. Então vamos lá. Golias está lá, enfrentando, zombando, querendo que alguém fosse enfrentar. Havia um vale e havia dois morros, um dos israelitas e o outro os da Filístia, os filisteus, e no meio um vale. Um tinha que descer para ir para a guerra, enquanto não tinha, Golias estava lá zombando, rindo, e os irmãos de Davi foram para a guerra. Jessé falou: Davi, vai lá ver como está a situação. Quando Davi chega e começa a ouvir que vai ter prêmio, que como é que está o negócio, a situação, o irmão dele, Eliabe mais velho, falou assim: Davi, o que você está fazendo aqui, Davi? Aquelas poucas ovelhas que tu tem, quem ela está tomando conta? Eliabe estava com inveja, porque a unção não caiu sobre a cabeça dele, caiu sobre a cabeça de Davi. A presença de Deus estava com Davi. E tem muito de pessoas que, igual a Eliabe, quer ficar desmerecendo o outro. O que você está fazendo aqui? Está perdendo o teu tempo, tu não é nada, tu não sei ninguém. Eu quero te dizer uma coisa: tu é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Para com esse negócio. Não desmereça teu irmão, abençoa ele, fala: conta comigo para orar, Deus está contigo, olha, você louvou muito bem, você pregou muito bem, continua assim, não desmereça o seu irmão nem a sua chamada, mas dê um abraço amigo, fale com ele, ore por ele. Não seja igual a Eliabe, que desmereceu a unção, que desmereceu o seu irmão, que zombou do seu irmão. Quando eu leio a história de Eliabe, eu vejo a história de José. José foi vendido, foi traído pelos seus irmãos. Só que tem uma coisa: José, quando foi preso, brilhou sendo preso. José, na casa de Potifar, brilhou na casa de Potifar. José, no calabouço, brilhou também no calabouço. Aonde colocava José, José brilhava. Aonde colocava José, José era abençoado. Porque José estava debaixo da presença de Deus. Porque José estava debaixo das mãos de Deus.
Então pode te caluniar, pode te desmerecer, mas aonde te colocar tu vai brilhar, porque tu tem a presença, porque Deus é contigo, porque a chamada de Deus está sobre a tua vida. Então não dê ouvido aos Eliabes que se levanta, aos irmãos de José que se levanta. Ei, Deus está contigo. Parece que eu vejo, eu gosto muito, eu amo a história de Elias e Eliseu. Quando Elias falou assim: olha, Eliseu, eu vou ser levado, Deus vai me levar. Se tu me vires subir, isso que Eliseu pediu uma porção dobrada, se fará na tua vida. Quando Eliseu ouviu que se ele seguisse Elias, ele ganha uma porção dobrada e a unção passaria sobre a vida dele, aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Só que os filhos dos profetas, que estavam muito tempo na escola, que não ia receber a unção, falou: eu quero saber o que vai acontecer contigo quando Elias foi levado tu ficar. Já era, Eliseu, acabou. Só que Eliseu não estava preocupado com o que os filhos dos profetas estavam dizendo. Ele estava preocupado em seguir Elias, porque a bênção, a promessa de Deus estava através da vida de Elias. Não dê ouvido às vozes do seu lado que diz: tu não vai conseguir, tu não vai prosperar, Deus não vai abrir porta a coisa nenhuma, tu não vai terminar essa faculdade, tu não vai ser feliz com ninguém. Não, olha a promessa. Olha o que Deus já falou contigo. Tu não é o que os outros falam a teu respeito. Tu não é o que os outros não te dão valor. Tu é aquilo que Deus sonhou no coração dele. Tu é aquilo que Deus já falou para a sua vida. É isso que você é. Não dê a voz aos Eliabes, aos filhos dos profetas, aos irmãos de José que se levanta. Dê ouvido à voz de Deus e aquilo que Deus já falou a seu respeito. 2.3. Nas batalhas, não perca o foco. Que possamos entender que muitas vezes o nosso sofrimento e enfraquecimento é por causa das pessoas invejosas que estão ao nosso lado, nos desencorajando a desistirmos de nossos sonhos. Isso que eu acabei de falar. Não deixe que ninguém te desencoraje o sonho que você sonhou. Se você sonhou, corra atrás. Mas sonhe grande, porque Deus tem o poder de realizar coisas grandes. O meu Deus tem esse poder de fazer coisas extraordinárias na tua vida. Então sonhe grande, planeje coisas grandes, porque o Deus do céu está disposto a abrir portas onde não tem, a fazer coisas extraordinárias onde não tem. Então sonhe grande nessa manhã. Em meio aos sofrimentos, em meio aos enfraquecimentos, não se preocupe com as vozes que estão ao seu redor. A mulher do fluxo do sangue falou assim: olha, eu quero encontrar com Jesus. Quero nem conversar com ele, eu só quero tocar na orla do seu vestido. Porque se eu sei tocar, eu vou sair curada. A multidão espremia. A mulher já gastara tudo. Só que ela foi atrás de Jesus. E ela toca. E Jesus pergunta: quem que me tocou? O discípulo: eu não sei, a multidão está te espremendo. Não, alguém me tocou, porque de mim só virtude. Ela não olhava a multidão que espremia ela. Ela não olhou pelo problema que ela tinha, pela vergonha que ela passava, mas ela quis tocar na orla dos vestidos. Não importa a multidão, não importa se estão te espremindo, não te deixando chegar a Jesus. Tem um objetivo: Jesus, eu vou encostar nele, eu vou ser curado. Eu vou encostar nele e Deus vai fazer algo diferente na minha vida. E nesse momento também havia Jairo. Jairo, quando viu a filha dele morta, ele foi atrás de Jesus. E os outros falaram: Jairo, é perca de tempo. Tua filha está morta. É perca de tempo. Vai estudar mais um ano para quê? Vai correr mais atrás disso para quê? É perca de tempo. Desista, largue. Só que Jairo falou assim: não, eu vou até Jesus. Quando Jesus chega na casa, fala para os fofoqueiros: olha, ela não está morta, ela só dorme. Porque quem pode fazer um milagre chegou. Quem pode ressuscitar ela chegou. Quem pode fazer algo está contigo. Então não desista. Corra atrás do seu objetivo, porque Deus será contigo. Aleluia. Então a palavra que diz: sendo tu, pois, firme, pedindo alguma coisa ao Senhor, sente firme, porque a luz do Senhor brilhará nos teus caminhos. Pedindo alguma coisa ao Senhor, tendo o Senhor, sente firme nesse negócio, porque a luz, a presença do Senhor será contigo e vai brilhar nos teus caminhos. E aonde tiver trevas, vai ter que bater em retirada, e tu irá conquistar algo novo de Deus para a tua vida. 3. Vencendo gigantes. Perdemos muitas das vezes a batalha por focarmos nossos olhares sobre as circunstâncias para os gigantes, as doenças, as pandemias e a saúde, o desemprego, a solidão e o abandono. Nesse momento que nós vivemos, um grande gigante tem se levantado, que é essa pandemia do Covid-19, que é o coronavírus. E quantas pessoas, eu estava vendo estudos recentes, diz que
aumento de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, aumentaram de uma forma terrível, 30%, 40% nos Estados Unidos, no Brasil, por causa desse gigante que se levantou. Só que tem uma coisa, isso tem um dia para acabar. Começou, mas vai ter um dia para acabar. Quantas pandemias vierem, já passaram, essa vai passar também, irmãos. E nós vamos estar aqui para agradecer e louvar o nome do Senhor, para dizer: eu sobrevivi. Tu vai sobreviver, irmãos. Creia no Senhor, confie, porque esse gigante pode até se levantar, mas nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui buscando o Senhor, para que Deus guarde nós e nossa família, e Deus será conosco. Então, se alguém você conhece está passando por esse problema, às vezes teve uma síndrome de pânico, às vezes a ansiedade aumentou, fale de Jesus para ele. Fale que o Deus dos céus ainda está no controle. Nada fugiu do comando e do controle de Deus. A olhar do homem fugiu do controle, não sabe quando vai acabar, quando vai ter fim. Mas o Deus do céu sabe que um dia teve começo, mas um dia também irá terminar. Sabe por quê? Esse vírus, o corona, eu estava vendo que ele já está no morcego há 70 anos. Ele evoluiu agora. Isso foi permissão de Deus. Permissão de Deus teve para começar e vai ter para terminar em nome de Jesus. Então confie e creia no Senhor. Não fique tremendo de medo, mas saiba que esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. E vamos estar aqui para cantar o hino da vitória, cantar o hino da China, sobreviver em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, muitas das vezes nós perdemos o foco. E a Bíblia vai nos dizer, a lição aqui antepassada disse a respeito de Isaac. Na época de Isaac houve grande fome na terra. E Isaac estava na terra dos filisteus. E ele queria água. E os poços que seu pai Abraão cavou, os filisteus entulharam. Isaac então ele começa a cavar poço. E ele cava o primeiro poço e dá o nome de Ezeque, confusão, porque teve briga entre os filisteus. Depois ele cava o Sitna e tem briga de novo, inimizade. Depois ele cava Reobote, lugar espaçoso, porque não teve mais briga. E depois ele cava o de Seba, que significa juramento. Ali Deus deu água. Isaac cavava, os filisteus entulhavam. Isaac cavava, os filisteus entulhavam. Continue cavando. Continue tentando. Não desista. Em meio às batalhas, em meio aos problemas, em meio à enfermidade, em meio ao desemprego, continue cavando. Saiba que no momento certo a água vai jorrar. A água vai brotar. Porque cavar você pode. Isso mostra que coisas nós podemos fazer. Você pode cavar, mas quem enche da água, quem faz o milagre é Deus. Então confie no Senhor, não desista, bote currículo, corra atrás, estude, porque na hora certa Deus vai abrir a porta de emprego, na hora certa Deus vai abrir a porta de estudo. Continue cavando, continue buscando, porque você tem que fazer isso mesmo, cavar, tentar, mas no momento certo, o milagre, o algo extraordinário, o novo de Deus, Ele vai fazer. Porque Isaac cavou, e mesmo a meio a briga, a inimizade, a tudo isso, Isaac não desistiu. E Deus abençoou Isaac. Aleluia. Davi tinha consciência da realidade. 3.1 diz assim embaixo: coragem não significa enfrentar ceguamente os desafios. Fé não é sinônimo de ignorância. Consciência, mas com fé e coragem, pois Deus é pelos seus. Coragem não significa enfrentamento cegamente. Você sabe que o problema está ali. Só que você tem que ter coragem. Porque ser forte e ser corajoso é a mesma coisa. Basta você ser. Ao mesmo jeito que você pode ser forte, você pode ser corajoso. Ao mesmo tempo que você pode ser fraco, você pode ser corajoso, você pode ser forte. Então seja forte. Encare o problema de frente. Porque você tem a presença de Deus. Porque Deus está contigo. Aleluia. Quando eu leio essa frase aqui que diz coragem não significa enfrentamento cegamente de desafios, eu me lembro de Paulo. Paulo tinha um desejo no coração de ir a Jerusalém. Quando Paulo tinha aquele desejo de Jerusalém, o profeta Ágabo chegou para Paulo, tirou o cinto que estava em Paulo, amarrou as mãos de Paulo e falou: Paulo, do mesmo jeito que você está sendo preso aqui, tu vai ser preso em Jerusalém, Paulo. Não vá para lá não, Paulo. Deus já está te alertando. Você sabe que lá tem um problema, que lá vai ter uma adversidade. Paulo sabia. Paulo não se ficou cego para o problema, como diz aqui. Paulo falou assim: eu posso até ser preso,
Eu posso até sofrer, mas o importante é que o Evangelho seja pregado. O importante é que vidas alcancem Jesus. Você pode até sofrer, você pode até passar por lutas, você não passa isso cegamente, mas você é encorajado porque tu sabe que a presença de Deus está contigo e Deus irá lhe abençoar. Glória a Deus. Então tenha coragem, porque o Senhor Deus está contigo. 3.2 Davi venceu, pois teve atitude. Diz que todas as crises, pandemias, guerras serão superadas diante das piores situações. Tenha atitude. Não fique pensando que você, sem atitude, você vai alcançar nada. Deus quer de nós atitude. O cego estava clamando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão dizia: para de clamar, para de falar isso. Só que tem uma coisa, ele está nem importando o que a multidão está dizendo, ele está perguntando: Jesus, filho de Davi. Ele está pedindo a Deus misericórdia, faça um milagre para mim. Olha que atitude. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Eu quero ficar são, eu quero ficar curado. Então a cura chegou para a tua vida. Aquela mulher que ela saiu, que ela não era nem judia, e foi até Jesus, e o discípulo falou: mulher, para que você está aqui? Está atrapalhando nossa refeição. Jesus disse: eu não posso deixar de dar de comer aos que estão na mesa, para dar aos cachorrinhos que estão no chão. A mulher disse: Jesus, mas os cachorrinhos comem do farelo que cai do chão. Aleluia. Ela não quis combater nem deter Jesus pelo que Jesus disse, ela estava atrás do milagre dela. Ela teve a atitude de sair da sua casa, ela viu que a sua filha estava terrivelmente endemoniada, ela foi até Jesus, ela se pôs ao pé de Jesus e ela recebeu o milagre na casa dela. Porque ela teve atitude, ela ouviu até empecilho, ela ouviu algo que pode nem ter agradado ela. Só que tem uma coisa, ela teve atitude, e quem tem atitude vence. Os vencedores têm atitude. Então tem atitude nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Alguém pode ler para mim em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía todo o povo. Desde os ombros para cima. Saul era o maior de todos. O povo estava esperando. Quem vai enfrentar o gigante com certeza é Saul. É o rei, tem a armadura, é o mais belo e o mais alto de todos. Sabe o que Deus está falando? Não vai ser Saul, vai ser Davi. Porque eu não faço como o homem pensa. O povo está pensando que ia ganhar guerra com um montão. Deus ganha guerra com 300. Porque o agir de Deus é diferente. O modo como Deus opera é diferente. Olhar do homem, quem pode fazer alguma coisa é Saul. Mas olhar de Deus, Deus tem Davi. Que o homem não dá valor nenhum, não dá nada por Davi. Mas é Davi que Deus quer usar para um milagre acontecer, para os gigantes cair por terra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi venceu porque confiou em Deus. A nossa confiança tem que ser em Deus. Aleluia, Pai. A nossa confiança tem que ser totalmente em Deus. Se pessoas na Bíblia venceram, conquistaram, é porque confiaram em Deus. Como eu disse, jogaram José no calabouço, prenderam José, traíram José. Só que José venceu porque ele confiou em Deus. E quando ele estava perante os seus irmãos, que vendeu, que traiu ele, ele falou: olha só, não fique triste, não se desanime, porque isso tudo aconteceu, foi permissão de Deus. Porque Deus fez com que isso acontecesse para eu chegar até aqui. José estava o tempo todo confiando em Deus, sabendo que aquilo tudo tinha um propósito, aquele sofrimento, aquela traição, porque Deus queria colocar ele como governador do Egito. Talvez os problemas da vida te cegaram. E você só vê o gigante, você só vê o problema. E esqueceu que sobre a tua vida tem uma promessa. E no momento certo, na hora certa, Deus vai concluir. Basta você confiar no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor.
confia nele e o mais ele fará. Então confie, porque as pessoas têm esse problema de focar na dificuldade, de focar nas circunstâncias e esquecer o tamanho do Deus que ela serve. Porque o Deus que ela serve é bem maior do que Golias. Porque o Deus que ela serve é bem maior do que o inimigo das nossas almas. Porque o Deus que nós servimos é maior do que o universo. É maior do que a Via Láctea. Como lindo, bonito é você chegar na Serra de Teresópolis, você olhar ali a Baía de Guanabara, olhar assim, Deus que fez. Como é lindo olhar o Pão de Açúcar, foi Deus que fez. Esse mesmo Deus está conosco nessa manhã. Então confie no Senhor. Creia no Senhor. Saia confiante. Você não precisa contar com pessoas aqui na terra para que te indique, para que faça algo por você. Deus está contigo. Não foque no gigante. Não foque no problema. Aleluia. Não foque nas circunstâncias. Esqueça um pouco disso. Está doendo? Está sofrendo? Confie em Deus. Eu, esses dias, a Rosana está ali, a gente foi sair e nós fomos caminhar muito. E ela falou, não, tu vim com a sandália adequada para isso. E deu calo. E nós começamos a andar. Ela falou assim, não fala muito que eu vou esquecer da dor. Passou um bom tempo, falei, está doendo? Eu esqueci, tu me lembrou? E é assim, às vezes nós esquecemos, mas nós vemos somos traídos, humilhados, aflitos. Não dê valor a isso. Se você foi traído, humilhado, às vezes o calo está doendo. Mas saiba que Deus está contigo. Confie no Senhor. Esse problema, este calo, essa enfermidade não é maior do que teu Deus. Deus está contigo. Conclusão. A nossa confiança tem que ser exclusiva no Senhor. Porque quando você confia inteiramente no Senhor, pode vir um gigante que for, pode vir a luta que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o problema que for, mas o Deus dos céus estará conosco. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó estará conosco. Quando Deus chega para Moisés na sarça e diz, Moisés, a oração do meu povo chegou até mim. Se tem uma coisa que Deus gosta quando nós oramos, que nós clamamos, porque a oração ainda continua sendo a chave da nossa vitória. Tem um homem chamado John Knosley, que no tempo da Inglaterra, a rainha do século XV falou assim, eu não tenho medo dos exércitos inimigos, eu tenho medo quando John Knosley dobra os seus joelhos para orar. Ela tinha medo de quando aquele homem colocava o seu joelho para orar. E quando o povo ora e clama a Deus, Deus desce no meio da sarça e diz, Moisés, tira a sandália que tu pisa, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Eu ouvi a oração do meu povo, e eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus daquele que saiu de Ur dos Caldeus e foi atrás de uma promessa, que se manteve em Isaac, pendurou para Jacó e está de pé até hoje. Então confie, porque eu vou tirar vocês dessa situação do Egito. Então confie no Senhor nesta manhã, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Davi é a nossa esperança. É nele que nós vamos confiar, é nele que vamos triunfar. Em meio ao problema, a dificuldade que nós estamos enfrentando, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Deus abençoe os jovens Mateus. Deus tem sempre usado com autoridade. E nós nos alegramos. Como eu costumo dizer, a glória de Deus, mas a alegria é nossa, né? Boa palavra. Amados, eu costumo dizer que mandar o faminto suportar a fome, eu estando com a barriga cheia, é fácil, não é? Eu sei que cada um dos irmãos tem um gigante, e eu não vejo o seu gigante.
Eu não vejo. Portanto, para mim, o seu gigante é pequeno demais. Você está desesperado à toa. Porque eu não conheço o seu gigante. Eu não conheço aquilo que atormenta a tua alma. Mas observe, a gente torna um gigante pequeno grande. Porque muitas das vezes, como o Mateus falou, a gente na verdade não entrega ao Senhor. E por não entregar a Ele, é que esse gigante torna-se maior ainda. Observem que quando Davi ele foi enfrentar aquele gigante, como o Mateus falou, que tem alguns estudiosos que ele tinha 2,90 metros, outros 3 metros, outros 3,15, 3,17, 3,18 e sucessivamente. Davi realmente estava vendo um gigante que havia se levantado. Ele não fugia dessa realidade. Tem muitos crentes que fogem dessa realidade. Não, isso aqui é moleza. Aprenda a ter equilíbrio das coisas. Aleluia. Aprenda a ter equilíbrio. Mas Davi, além de ver um gigante, ele via um outro maior ainda. Que ele disse: olha, tu vens a mim com escudo, lança, um pé, mas no pé daquele camarada. Jonas, pensa no pé. O pé do cara acho que era do meu tamanho. Mas Davi via um gigante maior do que aquele que estava com ele. Aleluia. Que estava com ele. Ou você pensa que Davi estava confiando na pedra que ia lançar? Ele falou assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Filhos, escuta, eu te peço em nome de Jesus. Você sabe que o teu gigante é grande? Em frente. Eu sei que o meu gigante é grande, em frente. Eu vou enfrentar em nome de Jesus. Pensa em José, como ele falou. Que tamanho do gigante? Será que o teu gigante é igual ao de José? Pensa no tamanho do gigante de Jó. Olha a situação. Meu Deus, um homem que era o empresário do deserto. Tinha ovelhas, bodes, camelos, jumentos, homens e homens e homens a seu serviço. Quando menos esperou, estava ele sentado na cinza. Todos olhando para ele. Deu ruim para ele. Mas Jó estava vendo um gigante. Mas ele iria se levantar. Porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Vai se levantar. Aleluia. E o meu Redentor vivendo, ele vai se levantar, que é muito maior do que os meus problemas. E terei vitória. Filhos, não desistam, por favor. O tempo está passando. Um dia eu vou pregar sobre essa mensagem aqui. É muito complicado falar sobre a morte, né? Mas eu sei que muita gente não quer ouvir falar de morte. Mas o tempo está passando. E quando o tempo passar para nós todos que estivermos no Senhor, aí diremos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Vença o seu gigante, não desista. Amém, filhos? Amém. Amados, nosso pastor está no gabinete, está atendendo. E eu gostaria de falar para os irmãos que hoje o culto começa que horas? 17 horas. E vai até 18h15 mais ou menos. Encerra-se esse culto e às 18h30 começa outro culto. Então, os irmãos, dê o seu nome, por favor. Não deixe de passar o seu nome ali para a nossa diaconisa Suelen, que está tomando os nomes, ou outro irmão responsável, para que possamos ocupar as vagas corretas. Outra coisa, amados, nós estamos aí com um propósito, como a gente havia falado, de fazer um sorteio para a Escola Bíblica Dominical. E esse sorteio, procuramos alguma coisa, não é rifa, na igreja não tem rifa, é um sorteio para angariarmos fundos para os departamentos. Como foi feito para missões, agora será feito para a Escola Bíblica Dominical. E isso era um vale, me ajuda aí, vale presente, é isso? Dá o nome? Vale presente? Me ajuda aí, vocês que são. Vale presente? Vale presente do Boticário.
no valor de R$270. Aí isso é bom, é legal, porque o esposo vai incentivar a esposa a comprar o bilhete e aí sucessivamente, porque vai servir para os dois, né? Vai ter a gente está ao vivo, né, já falei com outros caras, quer ver quando o outro cara vai me pagar para essa propaganda. Falar o nome dos perfumes também seria uma excelente propaganda, mas não tem problema nenhum, não precisa me pagar nada não. A esposa pode comprar lá com esse vale um bom perfume, um esmalte, um batom, fazer um kit legal, mas com a visão, viu, filhos, de angariar fundos para a escola bíblica dominical. Entendam isso. Como foi feito para missões, que o propósito era angariar fundos para os missionários que estão no campo, precisando de ajuda, de apoio, também será para a escola bíblica dominical. Há sorteios para a gente fazer até uma confraternização de final de ano da escola dominical, os irmãos possam cooperar. Então o nosso pastor já vai estar fazendo os papeizinhos, os números, e nós vamos já começar a vender em nome de Jesus para angariar fundos para a escola bíblica dominical. Amém, queridos? Amém. Estou esquecendo alguma coisa? Me ajuda aí. Valor R$15. Aí diz assim, puxa vida, mas R$15? Mas pensa junto comigo. Mateus vai ganhar. Vai, Mateus, de novo? Peraí, mas não pode ser marmelada não. Não, quem ganhou foi ele que ganhou. Serra Mármore com ar-condicionado de freio ABS, sabe? Vai ganhar de meu nome. Só vou comprar se o Márcio não entrar, né? Senhora? Só vou comprar se o Márcio não entrar. Se o Márcio não entrar, a gente... Boa. Então, filhos, agora entenda bem uma coisa. Os R$15 é muito? Claro que não, imagina. Com o propósito de ajudar a escola bíblica, claro. Com o propósito de ajudar missionário, claro que não é muito. Isso é indiscutível. E quem ganhar, está ganhando um vale presente de R$270. Ou seja, ele gastou quanto? Ele ganhou a Serra Mármore que foi R$280. Serra Mármore. Gastou 15, não foi? Comprou mais alguns, não foi? O pastor foi comprando, eu fui atrás. O pastor é o pastor, eu sou o segundo, aí ele vai comprando, eu falei que eu não posso ficar atrás. E ele comprou, não ganhei nada. Vamos lá, vamos colocar aqui pé em nome de Jesus. Convido o nosso presbítero Jonas para estar orando para encerrar essa escola bíblica na parte da manhã de hoje. Meus irmãos, papai, oremos. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar por essa palavra aplicada em nosso coração. Continua conosco, dando de abençoar a sua presença e que possamos retornar para te adorar em espírito e verdade, meu Pai. Seja conosco, nos protege, de volta para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Amém. Adeus. Irmãos, estenda a mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todo o seu povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém.